Olá, estamos chegando hoje no nosso terceiro programa da série de mensagens Virtudes. Falamos sobre a fidelidade, domingo passado falamos sobre a prudência e hoje iremos falar sobre a temperança. Muito bem, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, no livro de Filipenses, capítulo 2, versos de 5 a 8. Escute só o que diz a palavra. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Bom, esse é um texto riquíssimo, profundo, daríamos para pensar muitas temáticas aqui nesse texto, mas eu quero pensar sobre uma perspectiva, quero pensar sobre a temperança, ou a moderação, ou ainda o equilíbrio. Veja só, a Bíblia diz que Deus, o Filho, Jesus Cristo, ele deixou o seu trono de glória, de majestade, ele esvaziou-se de si mesmo, ele tomou a sua forma de servo, veio até a terra, viveu como cada um de nós e viveu como servo e foi morto. Diz a palavra que ele se sujeitou a essa condição de morte que foi necessário, ou necessária essa condição, para que o homem tivesse perdão. Ele se sujeita ao Calvário, à dor da via crucis, ele morre naquela cruz e ele é obediente até as últimas consequências. E diz a palavra que deve haver em nós esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Bom, aqui fala de humildade, aqui fala de serviço, aqui fala de perseverança, aqui fala de paciência, mas um valor que está junto com todo esse processo é a temperança, o equilíbrio. Quando você sofre perdas, normalmente somos tendenciosos ao desequilíbrio. Você tinha um bom emprego, agora está desempregado. Isso desequilibra qualquer pessoa. Você tinha uma família feliz, agora está todo mundo adoecido e machucado, de alguma forma. Você tinha várias amizades e agora seus amigos te abandonaram. Você tinha saúde e agora está doente no leito de um hospital. Enfim, as perdas promovem algum tipo de desequilíbrio. Mas a palavra de Deus fala que Cristo sofreu perdas terríveis, perdeu a companhia do Pai no trono celestial, não perdeu, foi uma escolha, é bom que se diga, abre-se um parênteses, ele escolheu esse caminho de perda por uma razão mais nobre, que era a salvação do homem. Mas o raciocínio aqui é o seguinte, ele estava na presença do Pai, no trono celestial, ele deixa tudo, perde então honra, poder, se esvazia de si mesmo e assume o lugar de um ser humano, de um simples ser humano, filho de um carpinteiro. Então nós vamos falar aqui de perdas. Muitas perdas foram sofridas para que Cristo estivesse no nosso meio, morresse em nosso lugar, nos perdoasse e nos salvasse. A salvação teve um preço muito alto. O Cristo que nós conhecemos, vivo, ressurreto, vitorioso, antes desse tempo da ressurreição, ele sofreu muitas perdas. E é interessante notar que uma das maiores perdas foi, por algum momento, mesmo que breve, a ausência do Pai. Quando ele estava levando sobre si os nossos pecados, a Bíblia diz lá que o Pai não conseguiu nem olhar para o Filho. E ele então se sente abandonado. Pai meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Tamanha era a dor do pai, mas o pai e do filho, mas o pai não poderia interferir naquele processo de redenção da humanidade, porque era o projeto inicial. Mas então, olhando de forma bem grosso modo, para as perdas que Cristo sofreu, em momento algum ele foi desequilibrado, em momento algum faltou moderação, temperança, em momento algum. Pelo contrário, mesmo sofrendo todas as perdas e tendo que viver da forma mais simples que viveu, sem possuir nada, sendo dono de tudo, sem ter prestígio, sendo o Senhor de toda a honra e glória, ele mesmo sofrendo essas perdas, ele viveu de forma equilibrada. Mas hoje nós não sabemos lidar com perdas e todas as vezes que perdemos alguma coisa, a tendência é o desequilíbrio. Por isso que eu tenho falado que tem nos faltado algumas virtudes e hoje estamos falando sobre a temperança. A temperança é uma virtude preciosa
e que todos nós necessitamos. Quando nos falta a temperança, de forma clara, nós agimos de maneira desequilibrada. A falta de temperança te leva aos desequilíbrios mais insanos na vida. Mas é preciso ser temperante, é preciso ser uma pessoa equilibrada, moderada, é preciso. Eu sei que o estresse do trânsito, a loucura que é, né, a vida profissional hoje em dia, essa loucura que é a preparação que nunca acaba, você faz um curso, tem que fazer outro e mais outro, senão você perde lugar no mercado de trabalho. É uma loucura a forma como as pessoas se relacionam. Enfim, o convite é um convite ao desequilíbrio. Por isso que eu tenho falado que a temperança é uma virtude. Virtude é algo que começa em Deus e que é repartido conosco, né? Deus reparte comigo e com você essa virtude, mas eu preciso buscar. É uma escolha que eu faço. Deus, eu quero ser temperante, eu quero ser equilibrado, eu quero agir com moderação. Eu não quero sair por aí de forma descompensada, falando o que não devo, fazendo o que não devo, machucando pessoas, porque por algum momento a minha vida virou de perna para o ar. É quando a vida vira de perna para o ar, quando a nossa casa cai, quando o chão desaba, quando tudo é errado, é que a temperança é testada. E é preciso ser temperante. É preciso ser temperante porque na hora que nós perdemos o equilíbrio, normalmente a gente faz bobagem. Já viu uma pessoa desequilibrada ter uma postura equilibrada? Uma pessoa desequilibrada certamente terá uma postura desequilibrada no campo das palavras, das escolhas, vai fazer bobagem. É preciso tranquilizar o coração, aquietar a alma, é preciso recobrar a consciência, o equilíbrio, a moderação, a temperança, para que eu então possa tomar alguma decisão mais acertada. Mas não antes disso. Tem nos faltado temperança. Que Deus nos ajude a encontrar esse caminho. Há uma frase que diz o seguinte: a primeira vítima da falta de temperança é a própria liberdade. Quantas pessoas estão presas porque tomaram decisões horrorosas na vida e estão presas, infelizes num trabalho errado, morando num lugar que não gostava, relacionando com gente que não suportava, enfim, tendo problemas na vida, porque não houve, né, temperança. A primeira vítima da falta de temperança é a própria liberdade. Se perde a liberdade quando não se tem equilíbrio, quando não se tem moderação, quando não se tem temperança. Que Deus nos ajude a encontrar esse caminho da temperança. Como é bom ser equilibrado. Por mais que o trânsito seja uma loucura, a forma como as pessoas se relacionam, o desespero por ganhar dinheiro, enfim, o mundo está de perna para o ar sobre vários aspectos. Mas é possível ser temperante. Busque isso em Deus. Há um autor desconhecido que diz o seguinte, que a temperança é o momento da ação sensível. Vou repetir, a temperança é o momento da ação sensível. Você tem que agir, mas haja com sensibilidade. E é para isso que necessitamos de temperança, necessitamos de equilíbrio, para que no ato, ou seja, na forma de ação, na hora de agir, possamos fazer ou tomar decisões acertadas na vida sobre todos os aspectos possíveis em que a vida tem inquirido, exigido de nós alguma resposta. Que Deus nos ajude a sermos temperantes, moderados, equilibrados. Em nome de Jesus. Amém.